Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, mais um Coach Chat. Dessa vez falando sobre performance e recuperação, né? Vocês viram aí no título. Vamos falar, basicamente, nós vamos dar uma ideia aqui de como estruturar aí os treinos da semana, tá? Eu até estava conversando com o Sergião aqui, uma das coisas importantes, né, que todo mundo tem que saber, por que inventaram, né, esse negócio de microciclo, mesociclo, na verdade é uma organização de treinamento para que as cargas elas tenham no mesmo nível que você vai estimular, você também vai recuperar. Então, geralmente as cargas são ondulatórias. Eu sempre falo isso, né? A gente ganha condicionamento basicamente na recuperação e não quando a gente faz um treino forte, por exemplo. Então, nosso nível de energia, quando você faz um treino, né, pesado, ele vai lá para baixo. E aí é na recuperação, né, que você recupera aí os seus níveis de substratos energéticos e aí a gente fica pronto para um novo estímulo, tá? Mas a ideia aqui é a gente contextualizar só em relação, né, ao porquê, né, da priorização, porque tem muita gente que não sabe, mas a ideia principal do nosso podcast de hoje é estruturar a semana de treino. E a gente tem, lógico, vários níveis de atletas. Não dá para a gente fazer um negócio, aliás, isso cada um a gente tem que respeitar, né, o processo da individualidade, então a gente tem isso e cada um vai responder de uma forma, cada um vai ter um programa de treino, vai responder, né, de um jeito e a gente vai ter gente que vai se recuperar mais rápido, vai se recuperar mais lento, vai ter gente que vai ter um volume maior, uma intensidade maior, uma carga de treino maior, vai ter gente que o ideal o processo é que seja mais limitado, com menos horas de treino e tal. Então, nós vamos passar uma ideia geral. Primeiro, Sergião, manda aí o seu bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar a falar desse assunto aí que eu acho que vai ser legal. Fala galera, estamos aqui de volta mais uma vez. E uma coisa que a gente ficou de mencionar também, aí a gente agradece aí o John Correia, que mandou uma mensagem para o Ronaldo, dando algumas opiniões, críticas construtivas sobre como a gente pode melhorar aqui o podcast. Eu queria que vocês soubessem que a gente agradece muito. Estamos aí de ouvidos abertos aí a qualquer opinião de vocês e queremos aí agradecer a vocês e estamos tentando melhorar e é com comentários como esses aí que a gente aprende e tenta melhorar. Bom, o motivo desse podcast é que a gente sempre tem pessoas perguntando, né, sobre estrutura de treinos semanais e a gente vê ainda muitas pessoas cometendo erros, né? Eu comecei a treinar os atletas essa semana, né, e já de cara já deu para perceber que eles estavam fazendo algumas organizações nos treinos que na verdade estavam sendo contraindicadas. O que que a gente diz como contraindicadas, né? É uma que a gente não vê no na nossa visão, né? Que vai melhorar sua performance e que vai maximizar a recuperação. Como o Ronaldo estava falando, a gente só pode treinar o quanto que a gente pode recuperar. Isso é muito importante. E a outra também é saber as diferenças entre os atletas, entre também os atletas amadores e profissionais. Na verdade, né, com a maioria dos atletas profissionais que eu treinei, acho que o Ronaldo talvez tenha essa opinião similar. Na verdade, esse sistema de estruturação semanal de treino, né, é só usado para atletas amadores, né? Na verdade, o atleta profissional ele não tem trabalhar de segunda a sexta e tem que treinar sábado e domingo. Então, na verdade, os ciclos, os microciclos que eu uso com atletas profissionais são, na verdade, de 10 dias, né? Que eu consigo colocar mais um treino de intensidade num período de 10 dias e colocar os treinos longos também lá dentro, né? Eu acho que depois o Ronaldo vai dar a opinião dele nesse assunto. Porque às vezes o que acontece, né? A gente tem que meio que pensar na vida do atleta dentro de um ciclo de 7 dias e tentar incorporar todos os treinos e os sistemas energéticos que a gente quer atingir para o atleta dentro de um período de 7 dias, né? E às vezes a gente sabe que o ideal seria descansar um pouco mais ou até colocar um treino mais intensidade, mas a gente não pode porque a semana, infelizmente, aí nosso padrão tem 7 dias.
É isso aí. Não, eu concordo plenamente. Realmente tem uma diferença muito grande mesmo, Sérgio. Assim, ó, esse podcast pode até ficar um pouco técnico, mas eu acho importante nós, né, que somos treinadores, o atleta principalmente ouvir isso, porque a gente tem uma explicação de fazer as coisas. E às vezes o atleta ele acaba não entendendo, né? Ele, pô, quando ele está se sentindo bem ele quer treinar pra caramba e tal, e às vezes não é a hora, é justamente, ele tá bem justamente porque ele tem um equilíbrio dentro do programa de treino dele que possibilita ele estar com energia, ele tá se sentindo bem para receber um novo estímulo, tá? Então, fundamental todo mundo entender isso, né? E entender também que as respostas são diferentes, né? O Sergião falou, eu tenho aqui, às vezes você faz um treino estruturado, né? E trabalha lá, vou dar um exemplo, né? Capacidade anaeróbica. Aliás, pessoal, ó, eu vou um papo com os treinadores, né? Que eu sei que tem muita gente que manda, né, mensagem para gente que é treinador, né? E pô, elogia bastante o nosso podcast. E é fundamental que eu vejo aí, tem muita gente que nem sabe a diferença entre aeróbio e anaeróbio. Eu vou falar, cara, pô, a primeira coisa que você tem que correr atrás é entender esses pontos, né? Pô, o que que é aeróbio, anaeróbio, né? E não ficar passando treino de, pô, ó, vai forte, volta fraco. Cara, por favor, né? Nosso organismo ele funciona através de tempo. E é justamente, acho que o papo fundamental aqui é organizar o tempo das pessoas em relação, né, ao treinamento. Aplicar a carga de treino ideal é uma ciência, e eu vou falar para vocês, é algo difícil, algo que você tem que ter não só muito conhecimento, mas tem que ter uma comunicação muito boa com o seu atleta, porque às vezes o primeiro esboço, né, do teu treino, do teu programa de treino, ele pode não dar certo, né? Pode ser que o segundo também não dê. Então você tem que ir tentando até você conseguir realmente equilibrar e fazer com que esse atleta se sinta bem. E é justamente o Sergião falou tudo. Cara, a gente tem microciclos diferentes para atletas que são profissionais, que não só não têm a preocupação de trabalhar, e infelizmente no Brasil, eu estou falando do ciclismo, pode ser que o triatlo seja de outra forma, mas o ciclismo a gente tem sim atletas profissionais, mas infelizmente a vida dos caras muitas vezes é amadora, porque o salário às vezes ele não consegue se manter com o salário que ele ganha, né, numa equipe, né, que são pouquíssimas as equipes que a gente tem no Brasil, e ele acaba tendo que trabalhar. Então, é pior ainda, né, porque se o cara ele tem uma carga de treino que é relativamente alta, ele não consegue se recuperar o suficiente porque ele tem que manter, né, pagar as contas e tudo mais. Eu vejo muito no feminino, né, as meninas fazendo mídia social, né? Tendo de ser influencer, gastar tempo com isso, porque realmente não dá para viver só do ciclismo. Infelizmente, no Brasil é assim. E eu posso falar até no ciclismo feminino, talvez o mundo também seja dessa forma, não é só no Brasil, não, né? Eu acho que o ciclismo feminino já ganhou muitas coisas. O salário das meninas já aumentou bastante, né? Elas conseguiram conquistar bastante coisas que o profissional masculino já tinha, mas ainda tem muita coisa para elas conseguirem conquistar. Então a gente tem essa dificuldade com o atleta profissional aqui, mas o atleta amador muito mais, né? A gente tem aí uma dificuldade grande para entender como que o atleta vai assimilar a carga de treinamento para maximizar a performance, tá? Então a gente está falando aqui basicamente o nosso objetivo é maximizar a performance, entender qual que é o ideal, né, de treino e o ideal de recuperação, ou qual a estratégia de treino, estratégia de recuperação para esse cara poder render melhor, né, Sérgio? Você falou, nossa, você falou uma coisa importantíssima que talvez tenha passado muito rápido aí na cabeça das pessoas e que me fez lembrar duas coisas, na verdade, né? Uma é que ainda existem muito técnicos que preferem passar treino tudo baseado em distância, né? Mas a gente tem que entender que a realidade hoje, né, do atleta amador é uma realidade que ele tem que, né, balancear a vida dele de trabalho, treino, família, filhos aqui e ali. E se você apenas
coloca os treinos baseados em distância, isso pode variar muito o tempo do treino do atleta, o que acaba dificultando aí o atleta de conseguir se organizar, né? Já há muito tempo eu faço todos os meus treinos dos meus atletas baseados em tempo só, e muito raramente eu faço alguns específicos, mais de corrida, assim, que eu faço com distância, mas isso numa fase mais pré-prova, assim, só para o atleta ter um pouco mais de tranquilidade mental aí, com uma consciência. E até a natação, tudo que eu faço, eu tenho sempre uma ideia do tempo que isso vai levar o atleta para fazer, porque a gente tem que pensar na vida do atleta, né? Isso é uma coisa que eu pensei. A segunda coisa, eu acho que seria a coisa número um, antes da gente falar em estruturação de treino semanal, eu acho isso muito importante. Eu tenho um exemplo muito bom nessa semana. Eu sempre pergunto para os meus atletas isso, qual é a sua possibilidade ou disponibilidade de treino realista durante a semana? Então, a minha fórmula é o seguinte: tudo que o atleta falar, você tira 30% e começa dando um treino naquele, né? Porque não tem um, sem exceção, que na hora que está pensando, deitado. Isso aí foi o clássico do Ronaldo, né? Nunca se inscreva para uma prova de Ironman ou de Altitude deitado no sofá. É a mesma coisa, né? Os meus atletas lendo aquele questionário de introdução que eu mando, né? Deitado no sofá, e fala, não, eu posso treinar 2, 3 horas por semana fácil. E coloca lá. Aí eu pergunto sempre, né? Eu sempre faço essas coisas. Você pode treinar mais que uma vez por semana? Ah, sim, 2, 3 vezes por semana, né? Aí, logicamente, eu tive um atleta que foi um exemplo desse essa semana, né? É, o atleta me falou a disponibilidade de horário de treino, né? E que também pode treinar várias vezes. Daí eu passei eu faço exatamente isso que o Ronaldo falou. Na verdade, o que eu estruturo uma semana, que eu falo, uma semana teste, né? Onde o atleta é, ele vai falar comigo como é que está funcionando aquela semana. Porque na verdade você tem que pensar, independente da estruturação do tipo de treino, a logística, né? De repente, você coloca lá um treino de natação, mas o cara tem que ir na academia, que é meia hora, ou se o cara vai fazer um pedal longo, ele tem que pôr a bicicleta no carro, ir até a estrada. Quer dizer, você tem que trabalhar junto com o seu atleta para descobrir uma logística para que seja uma coisa que não só seja Funcional, né? viável, Eu, funcional. eu uso essa palavra, né? Que seja funcional, né? Porque não adianta nada o cara. Existe o melhor dos mundos e existe aquilo que funciona para aquele cara. Se o A cara, pô, consistência, não né? tem tempo, não tem jeito, né? Vai fazer o quê? Exatamente. Aí eu estruturei essa semana da atleta, daí a atleta falou, mas você não ia colocar um treino de musculação, isso, isso? Eu falei, calma, isso aí vai vir na semana que vem. Vamos fazer essa É. semana primeiro. Você me dá o teu feedback, vê como é que foi e a gente vai adiantando. Então, o conselho número um Até porque, né, Sérgio, se você sai do zero, você não pode já ir a 100 da noite para o dia. Então você vai é, até 20, você vai até 30, vai até 40, até chegar na carga ideal, né? ainda mais quando se um atleta vem de uma outra metodologia de treino, né? Apesar de, logicamente, né, a gente faz uma análise de quantas horas de treino, que tipo de treino. Geralmente eu faço uma análise das últimas 6 semanas do atleta, né? O que que ele tem feito nessas últimas 6 semanas, antes de eu começar a programar o treino, para ter uma ideia, né? A gente faz isso. Logicamente, a gente não vai começar um atleta sem saber essa informação, esse histórico, né? Mas uma coisa que é diferente, o atleta ele vai estar entrando numa metodologia diferente, né? Que cada técnico aí tem a sua. Então, isso também provoca uma reação e um estímulo diferente no corpo, né? Então, se eu já pego algum atleta que eu já venho treinando esse atleta há muito tempo, mesmo que ele parou um tempo, eu já sei o tipo de adaptação que ele passou e que ele já está acostumado com aquele estilo de treino, né? Então, no atleta novo, a gente tem que sempre, que eu falo aí, na verdade, eu faço de 1 a 2 semanas de teste e aí eu vou ajustando primeiro para saber, bom, isso aqui funciona. O atleta conseguiu ser consistente, ele fez todos os treinos e deu tudo certo, né? Ele não perdeu o emprego, né? Não chutou o cachorro e não bateu na mulher. Então tá tudo tranquilo aí para continuar o treinamento. Então daí a gente começa
a trabalhar um pouquinho mais específico, né? Mas a ideia inicial é justamente saber a, a real disponibilidade do atleta para que ele consiga ser consistente, porque sem isso não interessa, né? Você pode ter o melhor planilha de treino do mundo, do melhor atleta, mas se você não consegue fazer, não adianta nada. Exatamente, eu vejo às vezes o pessoal elogiando meu treinador é o melhor do mundo, tal, não sei o quê. Eu acho que existe o cara pode ser o melhor do mundo para você, né? Mas a gente, assim, a programação de treino, assim, tem tantas variáveis, pessoal, mas tem tantas variáveis que não dá, não existe a gente sabe de treinadores que são extremamente competentes, né? Mas eu julgo ser um treinador competente aquele que analisa e mensura o que foi feito, tá? Eu não confio em programa de treino. É a minha opinião de treinador, e se eu fosse um atleta, eu ia dar a mesma opinião, tá, pessoal? Eu não confio num programa de treino feito por uma máquina. Eu não confio num programa de treino. Tudo bem, talvez a inteligência artificial esteja até trabalhando hoje em dia para melhorar isso. Mas há um tempo atrás começou a se vender aí a Garmin, ou até se entrar no Training Peaks, né, que é uma das plataformas mais usadas que a gente tem, eles vendem lá programa de treinamento, né? O treinador ele vende é, programa de treinamento para um cara que ele não conhece, que ele nunca viu, ele nunca teve nenhum contato e nunca vai ter. Eu falo assim, eu tenho uma frase que eu falo, ó, nada é bom se você não pode mensurar. Então, o teu treinamento, a gente está acabamos de falar aqui, você muitas vezes se ajusta. Eu tive uma atleta que era campeã brasileira e ela começou a treinar comigo, ela parou em 4 semanas. Ela foi campeã brasileira de crono e ela parou em 4 semanas porque ela não deu o tempo da gente fazer um ajuste de carga de treino. E ela não entendeu esse processo. E eu, cara, a gente aqui, eu não brigo com ninguém. Você não entendeu que tem que ser feito dessa forma, a gente tem que fazer ajustes. E aí você não ter paciência e simplesmente falar, não consigo, não dá para fazer e tal. É muito também da neurociência, né? A gente entender também a cabeça do atleta, né? E a gente tem um problema sério aqui, de profissionalização, inclusive, do atleta. Os atletas, até eu vou bater um papo amanhã com o pessoal do Gregário aqui, estou falando, mas os atletas na parte de formação, no período de formação, eles não tiveram, né, essa consciência de entender que aquilo é uma profissão, que eles vão ter que se dedicar, que você vai ter dificuldades e vai ter que fazer ajustes junto com o seu treinador, né? Então, esse é um processo falho nosso. E, e assim, caras talvez da nossa idade, Sérgio, a gente foi mais raiz, né? A gente aprendeu muita coisa na força, né? Na base do vai lá, testa e faz. Aliás, a gente está no esporte até hoje porque a gente gosta, a gente insiste com o negócio. E talvez uma geração depois não tenha tido, né, essa consciência, né, não tenha tido esse trabalho, né, mais roots aí, mais raiz do processo de formação. Então, a gente tem, cada um tem um entendimento sobre o programa de treino, cada um tem vamos falar assim, uma aceitação em relação ao programa de treinamento, e você vai ter caras, eu estou falando logo de novo para treinadores, mas também, lógico, serve para atleta. Você vai ter caras que vão aceitar mais e vão ter caras que vão aceitar menos. Por isso que eu não confio num programa de treino feito por uma máquina, né? Que nem a Garmin começou a vender programa de treino, jogou lá e tal. Cara, como é que você vai mensurar se isso está dando certo? Então, você que está me ouvindo, atleta aí, cara, você tem que ter uma cabeça pensante, você tem que ter alguém que está te acompanhando e tem que ter alguém que tem que estar entendendo que que você está dando uma resposta positiva àquilo que está sendo feito, tá? Então, de cara, não é vender o nosso peixe aqui nem nada, mas é assim na parte de treinamento, é assim na neurociência, na parte psicológica. Você tem que mensurar também quais os trabalhos, as estratégias que vem dando certo.
E, pô, a máquina não faz isso, né? Eu sei que está tendo agora ajustes, né? Até depois podemos falar disso, da inteligência artificial. Então, se pegar hoje a Garmin, o Garmin Connect, né? Imagina a quantidade de arquivos que é jogada dentro de uma plataforma como a Garmin Connect e os ajustes que eles podem fazer, né, da noite para o dia, né? E que hoje a gente faz, nós como treinadores, nós já fazemos. Só que a máquina também não mensura, a máquina não estuda o comportamento do atleta, né, que é uma coisa que eu também acho muito importante. Às vezes o treino ele dá resultado de acordo com o comportamento de cada um. Tem cara que é mais vibrante, tem cara que é mais pegado no treino, e tem cara que a gente tem que ficar com o pezinho atrás, porque se der um avanço, com uma velocidade um pouco maior do que o cara aceita, também não vai ter resultado, tá? Então é muito complexo montar treino, montar microciclo, mesociclo, periodizar e precisa mensurar, tá, pessoal? Antes de mais nada, tá? Os... Isso aí que você falou é igual cavalo de corrida, né? Você que é treinador, você tem que ser aquele jockey no cavalo de corrida. Tem uns que você tem que segurar, que tem uma boca muito leve, e tem uns que você tem que bater, né? Então eu acho Exato. que isso aí é uma boa aí uma comparação aí que a gente tem que fazer. E uma coisa super importante para você que é atleta e você que é treinador, você como atleta, é importante você sim questionar o que você não entende ou o que você ou o que te deixa inseguro. Eu acho isso uma coisa legal. Eu acho que muitas vezes a gente vê alguns atletas que se sentem um pouco inseguros quando eles veem algum tipo de treino. Então, é mais importante você perguntar para o seu técnico, questionar e saber, porque quanto mais você sabe o objetivo do treino que foi colocado para você, mais fácil você consegue realizar o treino mentalmente e fisicamente. E você, como treinador, tem que estar preparado e com uma comunicação com o teu atleta para justamente, na verdade, né, nós somos chamados de educadores por uma razão importante. A gente tem que educar o atleta na metodologia do treino, na fisiologia, se for pedido também, e o porquê, né, de cada treino ser colocado daquela forma, tanto em distância como intensidade, como a frequência. Tudo que a gente colocar, a gente tem que ter uma explicação fisiológica e uma explicação plausível aí para o seu atleta do motivo para ele fazer. Porque eu acho que quanto mais conhecimento a gente tem sobre o assunto, mais fácil fica para a gente poder realizar um treino, não é? Exato, exatamente. Até você me falou, aí eu esqueci o nome do jogador de basquete. Uma vez eu assisti a palestra do treinador dele. Eu tenho o LeBron James e tem um outro cara que eu esqueci o nome agora, talvez você me ajude. E ele é treinador desse cara. O cara que faz a cesta até do vestiário lá, pô, cara famosíssimo. Enfim, eu não vou lembrar até o final aqui do nosso podcast, Sou mas. fraco. Eu não sou muito bom de NBA, mas eu lembro que eu assisti uma palestra do cara e ele falou que o cara pergunta para ele como se fosse uma criança de 6 anos no banco de trás de um carro de uma viagem longa. Então, eu tenho meu filho de 7 aqui, cara, enquanto não chega, eu tenho que responder aí no mínimo umas 150 perguntas, né? E o cara que é bem interessado, eu tenho a minha melhor atleta hoje é a atleta que mais me pergunta, né? Eu sei que a gente vai ficar louco, né, se falar isso para todo mundo, porque aí vai todo mundo começar a perguntar o dia inteiro para a gente, mas é importante o atleta sim questionar para entender o que está sendo feito, ele entender qual que é o objetivo dele naquele treino, naquele período, naquela semana, né? Entender que as cargas, né, são ondulatórias e por quê, né? Quando é que está ondulando, né? Quando que você está estimulando, quando você está recuperando. E então é importante, tá, pessoal? Eu acho que é fundamental o atleta participar,
do programa de treino, na formatação do programa de treino. Não deixar isso só na mão do treinador. Já falei isso aqui algumas vezes, mas é sempre bom repetir, né? Ô, Sergião, vamos lá. Eu vou te passar aqui uma. Vamos, por exemplo, se pegar um cara, dois exemplos, tá? Vamos começar com o primeiro. O atleta que tem, pode ser um profissional, ou pode ser um atleta amador que tem uma disponibilidade de tempo. Como é que você gosta de montar a semana ou montar o microciclo desse atleta? Vamos falar primeiro desse cara, que depois eu quero fazer o inverso. Eu quero falar justamente do cara que tem pouco tempo, que tem 10 horas no máximo disponível de treino por semana. Esse que eu te passei agora, ele é do jeito que você quiser, tá? Uhum. E o outro tem só 10 horas de tempo disponível na semana. E eu sei que para o triatlon 10 horas é nada, né? Para o ciclismo ainda é alguma coisa, estão falando de uma modalidade contra três, às vezes quatro, né? Que você tem que colocar aí, talvez, o treinamento de força. Então, fala para mim como é que você costuma dar um exemplo. Exemplo, tá, pessoal? Por favor, o que o Sergião, vocês querem treinar? Liga lá para o Sergião, manda mensagem para ele, faz a coisa direito, tá? Mas aqui é um exemplo só para vocês entenderem o que seria, sim, uma semana legal, né, para um cara que tem uma disponibilidade boa de tempo por semana. Bora lá. Vamos lá. Eu acho que isso é uma coisa que até é uma coisa genérica, né? É importante todo mundo que está ouvindo aí, atleta e treinador, que você precisa ter pelo menos três componentes básicos distribuídos dentro da semana para cada um dos esportes: natação, corrida e o ciclismo, tá? O que seriam esses três componentes básicos? Você tem que ter um longo, né? Um treino de resistência muscular e um treino que eu vou falar com uma intensidade, que aí vai variar dependendo do ciclo que a gente está falando. Então, na verdade, são três tipos de treinos. Isso para vamos falar para um atleta, se você tiver no caso aí, o Ronaldo está falando de um atleta de nível amador elite, né, que tem mais tempo para treinar, por incrível que pareça, né, esse tempo extra que você tem ou a capacidade de adicionar treino nessa, nessa semana não vai ser por treinos mais fortes. Na verdade, você vai ter que eu falei, né? Um treino longo, um treino de resistência muscular, um treino de intensidade. E se eu puder adicionar um ou outro treino a mais, seriam treinos regenerativos, né? Eu acho que isso é importante, vocês que estão ouvindo, né? Vocês acham que até uns atletas profissionais fazem mais treinos de intensidade, né? Coisas assim, mas na verdade não é. Na verdade, a preocupação ainda maior em como que você pode fazer para ajudar na regeneração do teu corpo, na recuperação dos treinos que já foram feitos, tá? Então, voltando aí no, no, nos três treinos básicos, né? Então, se a gente falar sobre natação, ciclismo e corrida, então seriam 9 treinos dentro da semana. Agora, um atleta que é que tem um pouco mais de tempo, a gente não precisa se preocupar tanto em colocar os treinos de uma forma muito para otimizar o treino, porque na verdade a gente está assumindo que tem um pouco mais de treino e que possa dividir os treinos, né, durante o dia, um de manhã, um à noite, ou um de manhã, um na hora do almoço, à tarde. E alguns outros atletas a gente tem que usar a criatividade aí para poder fazer o treinamento mais eficazmente, né? No caso, a maioria das pessoas que a gente trabalha, né, geralmente tem um período só no dia para poder treinar, né? Então a gente tem que ser meio criativo aí para poder mesclar o treino. Então, o que eu gosto de fazer com atleta, se a gente for usar um ciclo de 7 dias, né, um ciclo da semana, porque eu acho que é um pouco mais fácil para as pessoas entenderem do que um ciclo de 10 dias, que seria mais para um atleta profissional, tem alguns detalhes que eu, na minha metodologia, considero como muito importantes. Primeiro, eu não gosto de colocar treinos longos juntos, tá? Eu acho que treinos longos, eles são muito catabólicos, e quando você coloca treinos catabólicos juntos, ele requer uma recuperação maior. Só que eu penso da seguinte forma: se você, por exemplo, que é muito comum é, em vários treinos de vários atletas, né? Faz um longo de bike no sábado e um longo de corrida no domingo.
Aí o que geralmente acontece na segunda-feira? Por causa do efeito catabólico desses treinos, a segunda-feira tem que ser um treino regenerativo, né? Então, lembra quando eu falei agora um pouquinho atrás que o treino regenerativo, ele é um treino adicional para esses treinos que eu uso no caso de um atleta mais profissional? Se a gente for falar de um atleta amador, geralmente você deixar um dia inteiro, como uma segunda-feira, no caso, para fazer um treino regenerativo, você só vai ter um dia a menos para colocar os outros treinos de qualidade que você havia planejado de colocar. Então, para que isso não ocorra, eu acho que é importante a gente pensar dentro desse microciclo, dentro da semana, como um treino pode ser colocado ao lado do outro para que promova uma recuperação alta. Então, eu acho que colocando dois treinos longos seguidos, como é a maioria dos casos aí, né, conhecido sábado e domingo de todo mundo, eu acho que não é tão produtivo. Além do que, né, eu acho que é muito mais fácil, né, para vocês que estão ouvindo aí, fazer um longo de corrida no meio da semana, onde que geralmente para a maioria das pessoas é só você colocar um tênis e sair de casa correndo, do que você ter que fazer um treino de bike, que para muita gente tem que colocar bike no carro, tem que ir para ciclovia, ou seja, onde você for. Então, o que eu faço é colocar os treinos um pouquinho maiores da parte de ciclismo no sábado e no domingo. Geralmente eu faço um treino de resistência muscular no sábado e um treino longo de ciclismo no domingo. E eu Tá. acabo colocando uma corrida que seria de maior intensidade, ou também seria uma corrida de específica de prova, né, de ritmo de prova na segunda-feira, por alguns motivos. Um, porque eu acho que promove uma sensação de fadiga, como a gente vai sentir no triatlo. E a segunda é que se você faz um treino longo, que teria que ser um treino aeróbico, aí, zona 2 zona um muito forte no domingo, né, que é a tendência de muitos atletas, você não vai conseguir fazer esse treino de qualidade na segunda. Então, para mim, funciona muito bem, porque às vezes eu olho o treino da segunda-feira do meu atleta e falo assim, ué, por que que esse treino, a qualidade caiu? Aí eu vou olhar o treino do cara de domingo, falar, bom, você pedalou muito forte e acabou fazendo um treino que impactou na sua segunda-feira. Então, Isso é um isso é problema, uma... né? O cara Então, saiu da linha, afeta a semana seguinte de treino, assim, total, geralmente. E por isso que eu acho que também os atletas que fazem o treino de longo no sábado e o treino de longo no domingo, né, do pedal e corrida, se o cara pedalar um pouco mais forte no sábado, o longo é leve no domingo, ele vai sofrer um pouco, mas ele vai fazer, né? E ainda vai acabar empurrando com a barriga esse treino. Logicamente, vai afetar ele negativamente muito mais, né? Mas ele consegue fazer. Só que daí na segunda-feira ele vai estar acabado, provavelmente, né? É o que acontece muito. Sérgio, tem algum treino? Eu vou falar depois do ciclismo, óbvio, mas tem algum treino que para você no triatlon ele tem um peso maior que você tem que tomar um cuidado? A gente está falando do longo, e tal. Se o cara usar a intensidade errada, a gente sabe que isso talvez seja o que mais vai provocar aí um desequilíbrio dentro da programação de treino. Mas se o cara seguir certinho, existe um ponto em que você tem que provocar um balance dentro da tua semana ou dos seus dias, né, dentro do microciclo, que você fala, pô, depois daqui é bom baixar um pouquinho a carga, porque eu tenho que novamente estimular. Tem algum ponto dentro da sua semana que é assim? Tem, na verdade, né? Na minha semana tradicional, eu gosto de fazer a terça-feira como um tipo um no leg day, né? É um dia que o atleta ele vai só nadar, ele não vai fazer nada que use a perna, por exemplo, nesse Tá. dia. Esse dia é um treino longo, aeróbico, leve, né? Então ele veio de um domingo, um treino longo de bike, que, né, tem que ser na Z1, Z2. Ele fez um treino de transição na segunda-feira onde esse treino vai ter uma qualidade na corrida, dependendo da fase de treinamento, mas vai desde desenvolvimento de VO2 até uma corrida a tempo específica de meio Ironman ou de Ironman, né? Aí seria aí para vocês que gostam de zona, aí o Z3 A e B, né? Seria um Z3 baixo e o Z3 mais alto, né?
E na terça-feira seria aí o dia em que o atleta só nada. Então, esse dia é um dia que ele dá um descanso para a perna. Aí, na quarta-feira, ele volta a correr e faz mais uma natação um pouquinho mais, de um pouquinho mais de qualidade. É, eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer, não sei se você já fez com seus atletas, provavelmente sim, ainda mais com o ciclismo, né? Eu gosto muito de uma metodologia, de ciclismo que eu uso, que é 2 treinos de bike no mesmo dia. Não sei se você já usou, mas eu acho muito É eficiente aí. difícil, é difícil eu usar por causa basicamente do tempo, né, dos meus atletas. Mas, enfim, é uma experiência sua que vale a pena você colocar aqui. É, sim, isso é uma coisa que eu tenho usado há muito tempo, né? Eu faço, ainda mais logicamente, esses treinos são feitos no rolo, né? Porque um atleta tem uma facilidade um pouco maior de fazer. São 2 treinos que duram no máximo 1 hora cada um. E eu faço um treino de resistência muscular na parte da manhã e um treino na tarde, que seria um treino de VO2 ou de lactato na parte da tarde ou na parte do almoço, né? O ideal seria na parte da tarde para dar um período de recuperação maior. E o objetivo é justamente você conseguir atingir aí um nível mais alto com uma certa fadiga na tua perna, né? Que eu acho que é um fato aí muito importante para triatlon aí, que a gente já vem com uma fadiga. Na verdade, o triatlon é um esporte que você tem que aprender a competir fadigado, né? Eu acho que o ciclismo também não é diferente, ainda mais né, de tour, né? Que esses atletas que fazem isso. Então, é um efeito que eu gosto muito e também a gente já consegue colocar 2 treinos de ciclismo na semana, né? Vamos supor, o atleta que faz um treino no sábado, domingo, ele consegue fazer mais 2, são 4 treinos de ciclismo na semana, o que é muito bom aí para 95% dos atletas aí que a gente treina, e que deixa aí uma possibilidade de você usar os outros dias aí para fazer treino de corrida e treino de natação, né? Então eu Ah, faço isso. Então, só um resuminho rápido aí do que seria a minha semana. Começar na segunda-feira, é um treino que eu faço de transição de bike corrida com essa corrida de qualidade. Na terça-feira é um treino longo de natação. Na quarta-feira é um treino geralmente de resistência muscular de corrida, tipo de subida ou curtas ou longas, com intensidade pode variar dependendo da fase. E um treino de natação. Na quinta-feira é um treino duplo de bike. Na sexta-feira é um treino longo de corrida, e se o atleta puder fazer mais um treino no dia, seria um treino de velocidade de natação, que é um treino que ajuda, na verdade, é um treino curto, com bastante intensidade, tiros de 25, coisas assim, então é um treino que tem um efeito mais anabólico, que ajuda aí a balancear aí o efeito catabólico do treino longo de corrida de manhã, e deixa o atleta preparado aí para fazer um treino do fim de semana, né? Que sábado eu faço um treino mais longo de resistência muscular, que esse treino no futuro acaba sendo um treino mais específico, mais longo aí, de 70,3 intensidade ou de Ironman, com uma natação ou com uma transição de corrida, e o longo no domingo, como eu já havia falado anteriormente. Sei que ficou um pouco bom, complicado aí, legal. mas se vocês quiserem aí depois manda uma mensagem para a gente aí que eu posso mandar uma planilhinha aí com um pouquinho de detalhes explicando aí isso para vocês aí. Boa, legal. Bom, eu vou falar um pouquinho do ciclismo. É lógico que a gente tem objetivos bem variados aí. Talvez o triatlon seja um esporte onde a performance ele é um pouco mais linear, digamos assim, né, das três modalidades. Você está basicamente numa mesma intensidade. E no caso do ciclismo, você tem talvez uma variabilidade maior. Isso vai depender, lógico, do que você vai competir. Se você está numa prova de critério, é uma coisa. Se você está numa prova de alta montanha é outra, se você está numa prova de alta ascensão é outra, enfim. E aí você tem a característica dos atletas também. Então, eu costumo falar que os treinos eles têm pesos diferentes. Quando eu falo pesos diferentes, por exemplo, se você pegar um sprinter,
para ele, a hora que eu der um treino de neuro, por exemplo, estímulos de 10, 15, 20 segundos, 30 segundos, ele vai ser o parque de diversões do cara. Então, ele vai curtir, ele vai fazer, é uma variável que ele tem que melhorar, ele sabe muito bem disso, né? A questão da repetibilidade e tudo mais. Então, ele vai, vamos falar que o peso desse treino para um sprinter, ele é menor do que se eu passar o mesmo treino para um escalador, né, que não tem isso tão apurado, que a constituição dele muscular, né, de fibras musculares, ela é diferente, né, de um sprinter, né? E se eu fizer o inverso, por exemplo, passar um treino de limiar para um sprinter, ele vai sentir muito mais do que passar isso para um escalador. Então, essas variações, né? E lógico, essa questão da característica dos atletas faz com que a semana de treino ela tenha também uma variação maior. Então, se eu pegar um cara que tem uma disponibilidade de tempo, né, que você fala assim, ó, pô, aplica para mim o melhor dos mundos. Então, eu tenho, assim, é lógico, você tem que ter, em relação ao método, você tem que ter 2, 3, 4, 5 métodos de treinamento, mas um que eu acho que funciona muito é você fazer um mesociclo de treino, não é nem um microciclo. Dentro dos mesociclos, você tem os microciclos, óbvio, e os microciclos com cargas progressivas de treinamento, sendo que a primeira semana são treinos mais curtos e treinos mais intensos, né, os famosos treinos estruturados, onde ele vai, lógico, cobrir as demandas de prova, né, vai melhorar a condição a capacidade anaeróba, vai melhorar a condição de VO2. Então, essa primeira semana teria essa estrutura. Uma segunda semana que eu chamo de transição, que é uma carga de treino mais focada em Z2, né? Então, o ciclista ele precisa trabalhar muito em Z2, é a base do ciclista, é o Z2, é melhorar a sua condição aeróbia, melhorar a durability, né? Na primeira semana a gente dá mais importância à repetibilidade, na segunda semana melhorar essa questão da durability. Uma terceira semana vamos falar, ó, segunda semana em relação a tempo, já com uma carga maior, porém treinos menos estruturados, mais trabalho em Z2. A semana 3 que eu sempre falo que é a semana de concentração, né, do meu atleta, onde ele vai ter a maior carga, né, das 4 semanas de treino. E aí nós vamos fazer, inclusive, dependendo da fase, a gente vai fazer treinos longos e alguma estrutura no início, no final do treinamento, ou no início e no final do treinamento. E aí, uma quarta semana que eu chamo de semana balance, onde você tem pouco tempo de treino, né, uma carga bem menor e nenhuma estrutura, que é justamente para a gente renovar o ciclo e tentar fazer isso de novo. Então, nem sei se eu posso chamar cada uma das semanas de microciclos, mas eu procuro dar essas 3 semanas de carga progressiva, aumentando o tempo de treino. E não é porque, olha, pessoal, eu tenho um atleta que tem 25 horas de treino por semana. Como eu falei, se é um atleta profissional, você até pode dar as 25 horas toda semana. Mas mesmo os atletas profissionais, eles não fazem isso, tá? Tão constantemente. Existe uma semana que eles fazem uma carga maior e o restante da semana são semanas que ele vai trabalhar coisas mais específicas. E tem sim uma semana de equilíbrio, uma semana muitas vezes você pode fazer 3 por um, 2 por um, 4 por um, 5 por um. Vai depender muito da resposta, do quanto o cara precisa ou tem a necessidade de ter essa semana realmente de balance. Vai ter uma variação muito grande. Geralmente, os atletas que são mais velhos, a partir dos 40 anos, têm uma condição de recuperação menor, né? Então, às vezes, ao invés de fazer 3 por um, eu faço 2 por um, né? Aí você pega um atleta que é um atleta realmente atleta profissional, que está competindo em altíssimo nível, que tempo para ele é sagrado. A gente às vezes não dá nem uma semana para recuperar, às vezes do 3, 4 dias ele já está pronto para renovar, né, esse ciclo de treinamento. Então, assim, a ideia aqui é realmente deixar
uma noção, né, uma ideia mesmo, né, para que vocês entendam como que é a construção, né, de programa de treino. E quando eu falo de atletas que têm um tempo mais limitado, pessoal, aí é mais complicado. A gente até já fez alguns episódios falando sobre isso. O cara que tem tempo mais limitado, a gente também não tem como modificar muito essa estrutura de treino. Então vamos pensar num cara que treina 3 vezes por semana, e por mais que ele faça nos outros dias o treinamento de força, a gente está entendendo que esses dias em que ele não treina são dias em que ele já está se recuperando, que ele já está, entre aspas, dando importância ou dando ênfase ao sistema aeróbio, e aí você não mexe muito na estrutura. A gente sempre procura respeitar, mesmo os que têm menos tempo, que têm o tempo limitado, essa estrutura de 80-20, né? Mas muitas vezes, se você contabilizar só os dias em que ele treina, pode ser, por exemplo, um 60-40, né? Que é 60 em Z2 e 40 você trabalhando outras estruturas de treino com intensidades acima aí do L2, né? Ou zona 4 ou acima, enfim. Se você for falar sobre zonas de treinamento e tal. Então, a estrutura ela tem realmente uma variação muito de acordo com primeiro, acho que o nível, né, de cada um, segundo, a disponibilidade de tempo, terceiro, objetivo, né, do treinamento e quarto ou quinto aí a resposta ao treinamento, né, as cargas de treino que você aplica com cada um dos atletas, tá? Então, é bem complexo. Vocês perceberam, o Sergião aí? Imagina, eu acho que o triatlo ainda é muito mais complexo que o ciclismo para você adequar a carga de treino, justamente porque também são vários atletas, vários objetivos, e o ciclismo também tem isso, tá, pessoal? Eu posso sim conseguir, se eu aplicar, por exemplo, a mesma carga para dois atletas, um mais novo, um mais velho, a resposta vai ser bem diferente, né? Então, eu procuro fazer, eu pelo menos procuro fazer de uma forma bem gradual. Eu até posso aplicar uma carga de treino alta em relação ao tempo para um atleta mais velho, desde que ele me responda positivamente com isso e que seja feito um trabalho bem gradual, bem progressivo de cargas para que ele possa absorver, possa se beneficiar, né? E aí, mensurando o treinamento, a gente perceber que isso está sendo positivo. E ao mesmo tempo o inverso também pode acontecer também. Eu posso pegar um cara que tem pouca idade, um cara jovem que eu acho que pode suportar uma carga de treino maior, ele não suporta, né? E até os atletas mais jovens, aqueles amadores, não aqueles que vieram de um período de formação já mais estruturado, né? Mas você pegar um atleta amador iniciante, eles têm um ímpeto, né? Tem aquela coisa de não ter muito entendimento de intensidade, é subir na bicicleta para fazer força, e aí quando você vai perceber, esse cara já desestruturou toda a carga de treino, e aí eu posso dar 3 vezes treino para ele na semana, 3 dias de treino por semana e já ser o suficiente para esse cara. Ele já treina numa condição que é diferente de alguém que entende, né, o processo, que respeita as cargas, as intensidades. Tá? Então, o inverso também é proporcional, tá, pessoal? Então, a gente tem aqui muitas variáveis. Se a gente começar a falar aqui de todos os exemplos que a gente pode ter, a gente vai ficar até amanhã. A ideia mesmo era só passar um pouco do que a gente faz, né, durante a semana, né, na hora da construção do treinamento dos nossos atletas, para vocês terem uma noção e até vocês compararem para ver também se está indo no caminho correto, né, se estão realmente é, tendo o benefício, né, da construção, da organização do treinamento e não simplesmente só pega lá uma planilha e executa, não se mensura, não se entende o processo, e aí muitas vezes, quando você vai mensurar resultados, você vai ver que não está sendo positivo. Então, essa foi a nossa ideia, né, Sérgio? É engraçado, né, que você estava falando sobre recuperação em treino. Uma coisa também que eu aprendi isso na raça, né, infelizmente, mas acho que é uma experiência muito legal para passar para todo mundo,
é que no treinamento do triatlon, né, as pessoas, a maioria dos técnicos aí que eu vejo, e os atletas, eles não levam muito em consideração o desgaste fisiológico dos treinos de natação, né? É muito fácil para o atleta mensurar, né, os desgastes musculares, né, aquela dor, aquele ácido lático, etc. Mas muitos poucos pensam no desgaste fisiológico. E geralmente, né, você faz um treino de natação, você não sente tanto a parte muscular e ácido lático, né? Alguns, com exceções de alguns treinos, mas a maioria dos treinos não. Só que esse desgaste fisiológico e hormonal da natação, ainda mais para o atleta que não tem aí um histórico de natação, não foi um nadador, é muito maior. Eu lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, né, eles têm uma cultura de natação muito forte lá, né? E antigamente, como a gente mencionou aqui já algumas vezes, e eu acho que acontece ainda isso aqui no Brasil, né? Atletas nada, eu nadava num treino de master, né? Era um treino feito para atletas, não específico para nenhum treino, era um treino de natação, né? E eu nadava lá 5 vezes por semana, nadava coisa de 25 mil, até mais por semana. E eu lembro que eu acabava esses treinos totalmente esgotado. Eu ficava 1 hora e meia na piscina nadando e todo dia e acabava esgotado, né? Então, quer dizer, fisicamente eu não estava sentindo muscularmente nada, mas eu estava, nossa, queria ir para casa e dormir, né? Então, é um desgaste hormonal aí para um treino catabólico muito grande da natação. Eu vejo que ainda tem atletas que hoje nadam 2 ou 3 vezes por semana e eles vão e nadam 1 hora, né? O problema disso é que, primeiro, né, os atletas acham que ir na piscina passar a nadar 20 minutos ou 30 minutos não compensa, não vale a pena, não entende muito aí a importância e objetivo de cada treino, né? Acha que você tem que estar lá, você tem que nadar 2 mil, 3 mil, seja o que for. Só que as pessoas não pensam nesse desgaste fisiológico. E a natação interfere muito, sim, como você vai se sentir no dia seguinte, ou mesmo no próprio dia, para o teu treino de ciclismo e treino de corrida. Então, eu gostaria de dar um aviso aí para todos prestarem um pouco mais de atenção, né? Natação ainda eu acho que o treino que ocorrem os maiores erros de intensidade, né? Muitos atletas, quando chegam para nadar na academia, por exemplo, tem as raias, né? Um, dois, três e quatro. Você acaba entrando numa raia lá que você acha que é o seu nível, ou então alguém falou para você, não, para melhorar, você tem que nadar com o pessoal mais rápido, né? Ou então, na verdade, você está sempre nadando naquela zona 3, zona cinzenta, lá, gray zone, mas nunca está aeróbico o suficiente, mas nunca está anaeróbico, você está meio que no meio a meio. Então, é aquele treino que na natação te fadiga muito. Tem muita gente que fica muito cansado de treino natação justamente porque é onde acontecem os maiores erros aí em termos de intensidade, né? Eu acho que se você faz treino de grupo, eu acho legal, para você ter um incentivo de nadar com alguém, você tem que entender qual é o objetivo do treino no dia. Se o teu objetivo naquele dia é um treino longo aeróbico, não tem problema nenhum você mudar para uma raia mais lenta, contanto que você faça o treino na intensidade que você quer. E se for um treino, eu fiz isso muito na minha vida de atleta, e às vezes alguns atletas na piscina até ficavam meio putos comigo. Eu nadava dia Ser de, antissocial. Para dia você de ter intensidade. performance, você precisa ser antissocial às vezes. As pessoas precisam entender isso. Pois é, no dia que eu tinha que fazer treino de intensidade, eu nadava na raia um, que era nada na raia mais forte. Mas no dia que eu tinha que fazer um treino de regenerativo, eu nadava na raia 3, na raia 4. Aí o Né? pessoal ficava, pô, o que você está fazendo aqui? Entendeu? Só que você tem que ser inteligente de fazer o quê, né? Fazer o seu treino na intensidade correta. A gente fala isso, acho que todo episódio, né? Todo episódio, nós estamos sendo repetitivo nisso. Vamos ver se Super pelo menos a gente repetitivo, consegue ter o mínimo de resultado, né? Orientando as pessoas. porque na Eles verdade estão falando assim, esses velhos são muito chato, cara, só fala nisso, né? mas infelizmente isso é o maior erro, né? Eu acho que são coisas que as pessoas às vezes me perguntam, né? Qual que é a sua recomendação pro atleta para ele melhorar? Número um, consistência. Número dois, aprender a intensidade, É. né? E número três seria deixar o ego de lado, né? Porque isso que acaba atrapalhando muita gente aí em termos
de treinamento. E número 4, faça o seu próprio treino, não faça o treino dos outros, né? Eu acho que são algumas das dicas aí que me perguntam, que eu falo, né? Que é muito importante. E ainda putz, até atletas profissionais cometem muitos erros. Eu lembro treinando em San Diego, nossa, eu via atletas profissionais fazendo isso, nossa, muito, né? E chegava o atleta e não na prova e acabava indo mal na prova. A gente já que estava treinando com aquele pessoal diariamente já sabia. E logicamente também a gente via o sucesso dos atletas espertos, né? Eu lembro, eu cheguei a treinar muito com um atleta que foi campeão mundial, o nome dele é Chris McCormack, que vocês devem conhecer. Nossa, Chris, opa, é E, da minha e época ele de era, triatlo. e ele é um cara muito inteligente, porque ele só pegava atleta como eu e alguns outros que eram atletas amadores mais velhos para treinar com ele, que são atletas que iam fazer o treino na intensidade que ele queria, que era uma intensidade que não ia desafiar ele não ia ter que apostar corrida com ninguém, não tinha nada para provar. Ele nunca treinava com outro atleta profissional, nunca. Né? Né? E isso acontecia com Teve outros. no Instagram, não saiu aí o Christian Blumenfeld fazendo um treino de 4,5 quilômetros, que para ele é ridículo, né? E, e aí as pessoas comentaram isso, né? Então, e é difícil. Porra, eu vou falar, a gente tem a cultura do treino intuitivo. O que que é o treino intuitivo? Se sobe na bike, no meu caso, o ciclismo, sobe na bike, cara, é para fazer força. O atleta profissional brasileiro faz muito isso, né? É, Infelizmente, né? Até por falta mesmo de informação, né? De entendimento do treino. Eu vou, pô, treino muito aqui em Romeiros, em São Paulo, e eu vejo, né? Os caras não vão treinar, eles vão competir, né? De sábado. Assim, eu até entendo, porque tem muita gente que quer curtir, né? Às vezes nem tá em prova, nada, e aí pô, chega o sábado, tá treinando com os amigos lá, quer tirar um sarrinho e tal, mas em relação à performance, não tem como. Ou você segue o plano, ou você, mesmo você sendo um cara bom, tá? Você vai performar bem, mas se você mensurar a performance de ano para ano e você não estiver melhorando, dá uma olhada nesse ponto. Talvez esse seja o seu grande erro, né? Eu é. percebo isso, é comum, é normal. Essa semana passada eu tive com um grande amigo meu, atleta das antigas, um grande professor, educador, o Rodrigo Tadei, um grande abraço aí, pessoal do Rodrigo Limiar. Tadei, pá, das Dou um antigas abraço que aí nem para você, nós. Ronaldo. Opa, manda E outra. ele falou uma coisa que eu vou repetir aqui, mas com certeza que essa foi uma coisa que eu vi que melhor descreveu o atleta amador e o atleta profissional e que eu não contei para ele, mas estou contando agora, que eu vou usar as suas palavras, Rodrigo, porque foram muito sábias. Ele falou assim: a diferença entre o atleta amador e o atleta profissional é que o atleta amador ele só trabalha numa zona de intensidade desse tamanho. Ele está sempre ali. E o É atleta isso. profissional, ele trabalha numa zona, não dá para ver aqui nos meus dedos, É mas uma zona ampliado. bem maior. Foi uma melhor descrição que eu ouvi assim sobre a diferença entre o atleta amador e profissional. O atleta amador sempre fica entre aquele, Aham, né, aham. a Não intensidade que tem ele variabilidade nenhuma, né? Não tem o variabilidade tipo, nenhuma. o longo dele é 5 minutos o quilômetro e o forte dele é 4,40, né? Tipo, aquele, né? E você vê um queniano que corre a 5,30 o quilômetro e corre a 2,40, 2,30 o quilômetro, né? Quer dizer, Aham. então, eu queria que isso servisse um pouco aí de para instigar o pensamento de vocês, né? Eu acho que se você é um atleta que vê que as suas intensidades de treinamento estão muito próximas, com certeza você está fazendo alguma coisa errada. Ou o teu Boa. longo está muito forte, ou o teu forte é muito fraco. Exato. Bom, eu nem vou repetir isso, porque no ciclismo é igual, então não vou. O que o Sergião falou já está falado e realmente é o que acontece também no ciclismo, tá, pessoal? Infelizmente, não é generalizando, tem muita gente consciente, eu até falei, né? Pra você treinar e ser bom, você precisa ser muito inteligente. E só quem entende o processo de treinamento é que consegue sim ter um resultado satisfatório. Mas ó, eu queria mudar, eu queria falar só de duas coisas aqui também, já que a gente está falando de maximizar performance, a gente não tocou ainda em dois pontos. Falar rapidamente, senão nós vamos ficar com 5 horas aqui de episódio, que é sobre.
a alimentação, né, a hidratação, né, que muita gente faz tudo bem, tudo correto no treinamento, e aí não dá a importância, né, à alimentação, hidratação, enfim, tudo que corresponde a isso, suplementação e tal. E também as terapias de recuperação, né? Coisas que você pode fazer, aí, sei lá, crioterapia, comprar uma botinha, enfim, eu sempre falo, né? Tô ficando velho aqui, cara, tudo que eu puder fazer, eu faço. Comprei uma botinha e uso ela quase todo dia aqui, eu e a minha esposa, e tá lindo, maravilhoso, melhorou bastante minha recuperação, a parte pelo menos neuromuscular, a fisiológica é onde a gente controla com essas cargas de treinamento, com tudo que a gente falou. E se você fizer uma má alimentação, você certamente, e aí eu falo não só durante o treino, mas também fora do treinamento, né? Então, isso também é influenciável. Então, a gente tem que comentar aqui, já que estamos falando de maximização de performance. Então, pessoal. A gente não é nutricionista, nem eu, nem o Sergião. Então, se você um dos pontos para você maximizar e colocar tudo que está no planejamento em relação ao treino, colocar isso para funcionar ainda melhor, cara, ou vai numa nutricionista ou se informa direito com o que você tem que fazer para melhorar esse ponto, porque também influencia, porque eu até falo, você pode estar fazendo tudo bem, mas estragar o trabalho que está sendo feito, né, da parte física com uma má alimentação, o teu rendimento no treinamento ele pode ser piorado, né? Então, o que você tinha para render, hoje a gente tem essa discussão enorme, Sérgio, não vamos nem entrar nesse mérito que eu sei que você vai falar um monte, das 120 gramas por hora, né? Dentro no ciclismo, no triatlo, provavelmente Fica para também um deve estar outro sendo feito, episódio. fica para um outro episódio. Mas então a gente está mudando processos para que a performance seja otimizada, digamos assim, tá? Olha Esse é um ponto. a maior droga, que é a droga de graça, que o pessoal não usa muito, que é o sono, né? Pois é, oi, então, eu até coloquei isso aqui, né? Sono, Então, é que outro nem de ponto. atleta que dorme 5, 6 horas, né? E vai treinar 4 da manhã, né? Na verdade, isso é uma coisa. Eu fiz muito isso, né? Eu lembro quando eu trabalhava em banco de investimento aqui no Brasil, muitas vezes chegava do banco 8:30 da noite, ia correr, você ia acabar jantando 11 da noite, ia dormir meia-noite, acordava às 4 para ir pedalar na rua, né? Na E ainda dorme madrugada. acelerado, né? Ainda dorme acelerado. Dorme acelerado, come mal, come correndo, né? Dorme nada e vai treinar. Quer dizer, a produtividade desse treino é uma produtividade muito ruim. Infelizmente, naquela época não existia rolo, né? Então a gente não tinha muita opção, na verdade, né? Tinha que ir para a rua, né? Infelizmente, ou ir numa bicicleta ergométrica, talvez. Eu cheguei até a fazer isso uma época, mas eu acho que isso é uma coisa que, se você não está dando muita atenção, você está perdendo aí a maior droga que você podia estar usando, que é o sono. Então, Exatamente, pessoal, exatamente. se você quer melhorar, você tem que dormir no mínimo 8 horas, 7 horas e meia, 8 horas por noite para ter uma boa performance. Não existe mágica. E eu já ouvi muitas pessoas falando isso, né? Falando, mas eu não preciso dormir mais que 6 horas. As pessoas que falam que não precisam dormir mais que 6 horas são as pessoas que nunca dormiram 8 horas para sentir o benefício que dá em relação a seis. Se É você começar a verdade. dormir 8 horas e ver a diferença, você nunca mais vai Não, repetir essa. eu até entendo que a pessoa às vezes não consiga, né? Mas é um problema que tem que ser resolvido, né? Sim, Então, a gente até já falou isso, acho que em outro episódio, né, dos processos, a recuperação. Então, o que você faz fora do treinamento é tão ou mais importante do que o que você faz dentro do treinamento. E aí o sono tá super envolvido nisso. Até vi uma frase de caminhão outro dia aqui que a gente passa metade da vida num colchão. Era um caminhão de colchão, né? E é exatamente isso. A gente dorme pelo menos um terço, deveria pelo menos dormir um terço da nossa vida, né? Os cachorros dormem, acho que, sei lá, três, eu não sei quanto, mas eles devem dormir 75% do tempo é, deles deve ser cachorro, acho que dormir. a média é 14 horas, acho.
Pois é, pois é. Então, e o ser humano, bem ou mal, foi feito para ficar hibernando, né? Ele não foi feito para fazer. Segundo o senhor Drauzio Varela, não foi feito para a gente fazer atividade física. A gente faz, lógico, uma necessidade por saúde e tudo mais. Mas, enfim, a gente realmente, esse é um dos pontos primordiais, né? Além do que eu falei, da alimentação e dos processos, ou das terapias de recuperação, né, pessoal? Então, tudo que a gente falou aqui, dá uma mastigada aí, tudo, né? E a gente, às vezes, quando faz o episódio, é sempre um ponto de reflexão, do que você pode melhorar no teu treinamento, as coisas que você pode fazer, de repente, será que o programa que você está fazendo hoje não pode ser melhorado? Você não pode conversar, de repente, com o seu treinador e melhorar, talvez, alguns pontos? E, de novo, né, Sérgio, a gente não, aqui não é Bíblia, né? O que a gente fala não é a verdade verdadeira. Você tem que Absoluta, né? fazer, óbvio, óbvio que Não existe verdade você. absoluta, né? Exatamente. E você vê, pô, eu falei das 120 gramas, isso há um tempo atrás seria uma loucura. Então, os processos mudam, as coisas mudam, a ciência sempre está trazendo novidade, e a gente está muito por dentro disso, e as coisas vão mudar. Certamente, o que é hoje, pode não ser amanhã, né? Então, tem que sempre entender. E pode ser que até o empírico para você funcione melhor do que a ciência. Então a gente tem que realmente colocar aí tudo, as coisas para funcionar e ver o que que é, qual que é a melhor solução para o atleta. Só não vai aceitar se você está estagnado, que a gente já tem o programa também estagnado, se você puder, se você não ouviu ainda, ouça ou veja no YouTube. Se você tiver estagnado, cara, você tem que alguma coisa mudar aí no teu processo, alguma coisa não está dando certo. Aí o pessoal fala assim, ah, mas eu tô ficando velho. Cara, não é justificativa que eu tô vendo um monte de velhinho aí andar pra caramba e não é doping. Alguns até são, né, Sérgio? Mas tem uns caras aí que estão acertando os pontos de treinamento e quanto maior o tempo, mais tempo você insistindo dentro de um processo, acertando e ajustando esse processo, melhor para você. Por isso que eu sou contra também esse negócio de ficar trocando treinador e tal. Não, é um ajuste que você tem que fazer, que é normal, não é que não funcionou. É que você não ajustou, não teve paciência e aí resolveu procurar outra coisa que às vezes não é a solução, né? Não vai ser o que vai trazer o benefício ou positividade aí dentro do teu treinamento, né? Então eu acho Só que põe culpa na idade depois que você já fez tudo que você devia fazer, né? exato, Tem muita gente que exatamente. chega e vai falar, não, mas eu tô ficando mais velho por causa da idade, por isso que minha corrida piorou. Falei, bom, É, será mesmo que é a idade ou foi porque você perdeu mobilidade e não fez trabalho de mobilidade? Ou foi porque você não fez, ao invés de fazer trabalho de força, você quis colocar mais volume na sua corrida ou no ciclismo, na natação? Quer dizer, eu acho que é importante aí, né, a gente não colocar limites, né? E a gente procurar sempre o que vai ser melhor para o momento de vida que a gente está vivendo agora, né? exato. Então, nesse momento, a gente tem muita informação, a gente tem capacidade de, como o Ronaldo falou aí, de testar, de saber exatamente o que você está deficiente aí, que é a área do seu treinamento, do seu corpo, da sua vida que está deficiente e melhorar. Aí, só depois que você fez tudo isso, aí você põe a culpa na idade. Exato, Não boa, vem para mim Sérgio. com esse negócio de culpa na Não, idade, mas é fazer o trabalho. você entrando nos 60, entrando nos 50, cara, pô, ainda estamos com tudo no esporte aí. Não, não que sejamos os melhores, estamos longe disso, mas a gente pelo menos tem a motivação de treinar, de poder melhorar, de querer melhorar, e isso é o mais importante. A tua cabeça tem que funcionar bem, antes de mais nada. Eu vou me despedir aqui. Pô, agradeço de novo aí todo mundo que está dando audiência pra gente, está nos ouvindo, tá mandando mensagem pra gente, né? Tá interagindo com a gente aí nas mídias sociais, no YouTube. Então, pô, só tenho a agradecer mesmo. Tenho certeza que a gente vai continuar. A gente está muito motivado para continuar o programa. O próximo passo a gente já falou, então vamos trazer alguns temas com convidados e isso vai acontecer em muito breve. Mas a princípio é isso. Obrigado e até o próximo episódio. Sérgio, deixa o teu recado aí, vamos com tudo. Obrigado aí, galera. Só queria
dar um recadinho rápido. O meu Instagram da minha conta do sbxtreino.br foi hackeado. Eu não estou conseguindo entrar nessa conta para responder suas mensagens, seus comentários. Eu peço desculpas aí antecipadamente, não é que eu estou ignorando ninguém. Se vocês puderem, por enquanto, mande alguma pergunta, alguma comentário ou questão na minha conta, que a maioria dos posts é em inglês, na SBX Training. E espero resolver isso rápido e poder aí estar respondendo seus comentários Ou e manda perguntas. também lá no nosso Coach Chat, no Instagram O do Code Coach Chat Chat também. também funciona, Isso. tá bom? Beleza, então é isso, pessoal. Esse foi o episódio 41. Então, em breve, tamo junto aí no 42 em diante. Grande abraço a todos. Até a próxima. Abraço, galera.